Me perguntaram por que eu não permito a medicina do rapé durante as minhas vivências de ayahuasca. Então, para ficar mais claro para todos, eu vou fazer esse vídeo explicando. Dentro dos estudos que eu tenho feito, dentro das práticas que eu tenho visto, e para entender as medicinas, tanto do rapé quanto da ayahuasca, sananga e outras medicinas sagradas, cambô, né? É muito importante a gente entender as diferenças entre as medicinas. Então, resumidamente, o rapé é uma medicina sagrada de aterramento de terra, de conexão com a terra realmente, aterrar o meu eu, me conectar de volta à Mãe Terra. A ayahuasca é uma medicina de expansão de consciência, de elevação, de olhar para mim e expandir esse meu eu, de conexão realmente com o sagrado, com o meu eu superior. Se uma me traz para a Terra e outra expande, é como se fosse um cabo de guerra entre as duas. É muito comum as pessoas que fazem ayahuasca comigo relatarem a seguinte experiência depois da ayahuasca. Aquelas que estão acostumadas a fazer rapé antes, durante e depois da ayahuasca. Nossa, que vivência profunda que eu tive. Eu nunca tive uma vivência assim antes. Isso é muito comum as pessoas me falarem. Exatamente por essa questão do cabo de guerra entre as duas forças. Eu tenho que respeitar as forças sagradas de cada medicina. Se eu estou usando o rapé, é o rapé, então eu me conecto com a força do rapé. Se eu estou usando a ayahuasca, então eu respeito a força da ayahuasca e me conecto com a ayahuasca. Eu não devo misturar essas duas medicinas, porque realmente nenhuma nem outra vai conseguir agir realmente como deveria no meu eu. Então, essa mistura, ela não é ideal, não é adequada, de acordo com o que eu estudei, com o que eu aprendi, e você tem todo o direito de discordar e pensar diferente. Porém, essa é a minha instrução nas minhas vivências. Então, quem faz as vivências comigo realmente entende essa diferenciação, né, que realmente uma é uma, outra é outra. Ah, Fabiana, então é proibido usar rapé? Nas minhas vivências, durante a vivência, realmente eu não permito. Em outros locais que eu administro ayahuasca, eu respeito muito as regras daquela casa. Porém, eu sempre instruo aqueles que querem fazer rapé, fazer pelo menos uma hora antes da ayahuasca. Por quê? Para que dê tempo da força do rapé energizar, aterrar, trazer a conexão e que aquela força se extingue, saia do organismo, me preparando para a força da ayahuasca. Aí eu consagro a ayahuasca, termino a consagração de ayahuasca no final, quando acaba toda a vivência, os relatos, aí sim, quando terminou, se eu ainda estou muito na força da ayahuasca, eu permito que aquela pessoa que está muito na força da ayahuasca possa fazer um rapé, né, para aterrar e voltar, sair da força da ayahuasca. Ele tira da força da ayahuasca e me aterra novamente. Mas isso nos locais que eu administro e não no meu espaço. No meu espaço é ayahuasca e não tem rapé. Então, tem essas diferenças, tá? Dentro do meu espaço, eu não permito rapé em momento algum, independente se a pessoa gosta, se já fez, se não fez, dentro da vivência de ayahuasca. E em outros espaços onde eu administro a ayahuasca, eu sigo as regras da casa. E se a casa permite rapé, aí então eu faço essa diferenciação. Olha, até pode uma hora antes da ayahuasca, ou então após o término da vivência e dos relatos, para fazer o aterramento, caso ainda esteja muito na força. Mas eu não recomendo realmente o uso do rapé durante as vivências. Se você costuma fazer rapé durante as vivências, faz um teste. Faz um teste para você ver a diferença. Não faz rapé nenhum. Ah, mas eu preciso, senão não me conecto. Faz o seguinte, então. Uma hora antes da ayahuasca, faz o uso do rapé. Um sopro, não dois. Um sopro, tá? Quando eu digo um sopro, é nas duas narinas, tá? Mas tem gente que, para se conectar, de tanto que está usando rapé, tem que fazer 2, 3 sopros, tá? Ou seja, um em cada narina 3 vezes, 2, 3 vezes, em alguns casos eu já vi até mais, tá? Não é o intuito da medicina sagrada, o intuito da medicina sagrada é conexão. Então, assim, se eu preciso mais de um sopro, é porque já está demais para mim. Então está na hora de peraí, por que eu estou precisando mais de um sopro para me conectar? Então faz o teste, tá certo? Faz esse teste
para você ver a diferença numa vivência com e sem rapé. E também não existe isso de rapé no meio da vivência para fazer limpeza. Se precisar de limpeza, a própria mãe ayahuasca vai fazer. Então você não tem que fazer rapé para fazer limpeza durante a ayahuasca. Ah, mas eu não estou bem, eu preciso fazer limpeza. Pergunta para a mãe ayahuasca. Por que você está assim? O que você está sentindo? Por que não está bem? O que você precisa aprender com aquilo? Ou seja, você tem que conversar com a mãe ayahuasca. Tenta esquecer o rapé durante a vivência de ayahuasca. Tenta desconectar do rapé. O rapé é o rapé. A ayahuasca é a ayahuasca. É duas medicações distintas, diferentes, para propósitos diferentes. E quando você usa as duas unidas, você está ali fazendo com que as duas disputem espaço dentro da força, tá? Então, a minha recomendação realmente é você não usar o rapé durante a ayahuasca. Faça um teste e você vai perceber a diferença que é uma vivência com ayahuasca e uma vivência com ayahuasca e rapé. Você vai ver realmente essa diferença entre as duas conexões, quando você usa ou quando você não usa o pai rapé, que são medicinas maravilhosas, todas as duas, mas cada qual no seu momento específico. Então, essa é a minha opinião dentro dos meus estudos e você tem todo o direito de discordar caso você não concorde com a minha opinião. Mas se você fizer o teste, você vai ver que eu tenho razão no que estou falando. Então, um forte abraço, arro para todos vocês.